E nesse mês de julho nós vamos começar também uma nova série de mensagens sobre servir. Servir. E aí, nós começamos da seguinte ideia. A Bíblia não se ama por palavras, e sim por maneira concreta. Ora, nós entendemos que Deus é amor, a sua palavra, logo, Jesus é a palavra. No entanto, nós temos que vivenciar esse amor de maneira concreta. Porque não adianta tão somente falar de sentimentos se não tiver algumas ações, não é mesmo? Quando expresso o meu amor a Deus, de nada vale o meu sentimento se eu não o obedeço. Então, a gente parte do princípio que amar a Deus é obedecê-lo. Quer ver uma questão? Quem tem os meus mandamentos e eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, quando nós amamos, e no sentido de amar, obedecer, eu estou guardando os mandamentos, e no seguinte sentido, olha, Deus, ele é onipresente. Ele se faz presente em todos os lugares, mas ele se manifesta, ele se revela àquele a qual o clama e também o ama. Então, se nós quisermos ver a manifestação de Deus, e Deus se revelar cada vez mais a nós, precisamos amá-lo. Mas para isso, amar a Deus sobre todas as coisas, também é obedecer. Por isso nós ouvimos bastante as pessoas dizerem assim, olha, eu também sou filho de Deus, tá? Eu amo a Deus. Mas o diferencial está naquele que obedece. Aquele que obedece a Deus. Por isso, você está sendo convidado a refletir e é um confronto. Toda vez que nós abrimos nossas Bíblias, toda vez que nós subimos ao púlpito, toda vez que vamos declarar e falar em nome de Deus, é um confronto, para que possamos sair de maneira diferente na qual nós entramos. Você está disponível para servir outras pessoas? Você está disponível para servir outras pessoas? Essa é a pergunta que nós vamos tratar por alguns minutos essa manhã. Não tem como você dizer que ama as pessoas se você não as serve. Você foi chamado para servir. Primeiro, para amar a Deus. Para amar a Deus tem que obedecer, e Deus vai se revelar, vai manifestar o seu amor. E ora, não tem como amar pessoas se eu não estiver disponível. Rosa, se eu não estiver, disponível para isso, para que isso aconteça. E isso, quando a gente fala de disponibilidade, fala a verdade. Primeira coisa que veio na sua mente, Rita, não foi tempo. A gente vai falar de disponibilidade, vai dizer tempo. Hoje pela manhã eu estava falando com o Richard o seguinte, olha, a gente tem chamado, por orientação de Deus, a pessoas a trabalharem, a servirem na igreja, não são pessoas desocupadas, são pessoas extremamente ocupadas. Mas até o ocupado ele pode se disponibilizar para servir. Porque nós vimos sábado passado, sem ser esse, passou o outro, como o homem, no treinamento da BL, como o homem foi se distanciando de Deus e concentrando as suas escolhas nele mesmo. E quando nós falamos de amar a Deus, obedecer a Deus e servir aos outros, como eu vou ter que descentralizar o meu eu para olhar para o outro? Porque não tem como eu dizer que amo as pessoas se eu não estou disposto a servi-los. E aí, quando nós pensamos em cargos, como nós pensamos em algumas coisas, tanto em nossa família quanto nossa igreja, nós pensamos aquele que tem os maiores cargos, que são os primeiros a estarem disponíveis a servir aos outros, porque senão não vale. Não tem como
Não tem como você dizer que ama as pessoas se você não as serve. Nesse sentido, quando você decide pertencer a uma igreja, o que você leva em conta? Vale muito do que você escolheu PIB-PU. O que você levou em conta? O que realmente você levou em conta? O que acontecia aqui, não é mesmo? O que fez eu sair de uma igreja e vir para essa, eu passei um tempo, 4 meses, consultando a Deus, se era para vir aqui ou não. Eu acredito que alguns aqui se converteram aqui, outros se converteram em outro lugar, outros ainda nem se converteram, mas estão aqui hoje. Mas, olha, algo impulsionou. Quando você decide pertencer a uma igreja, o que você leva em conta? Você leva em conta algumas coisas, né, Bernadette? Algumas coisas você leva em conta. Mais ou menos isso aqui, ó. A seriedade que a igreja lida com a palavra. Ora, se não fosse uma igreja que levasse a sério, talvez você não estivesse aqui. Então, também você vem por uma palavra, por uma mensagem que é baseada na palavra. Então, você levou isso em conta antes de vir a pertencer à PIB-PU. Bons louvores baseados na Bíblia. Ora, aqui encontramos bons músicos, pessoas excelentes no vocal e que, com harmonia, eles vão tocando, as notas vão fluindo, as ministrações. Isso é bom. Isso é bom demais. E talvez você, ao pertencer, uma das coisas que levou você a pertencer é a boa música, boa palavra, boa música. Aqui é um lugar bom para pertencer. Também no investimento no trabalho com crianças, adolescentes, jovens e as outras faixas etárias. Ora, lá tem trabalho com crianças, então vou levar meu filho. Meu filho tem que ser criado nos caminhos do Senhor, e a igreja é o melhor lugar para termos nossos filhos, porque lá vão ser educados. Professores lá, ó, eu vi dizer que na PIB-PU tem professores que cuidam dos meus filhos adolescentes, jovens. Ó, eu vou levar, até porque meu filho está precisando, não é assim que às vezes a gente ouve? Ó, leva o seu filho que ele está precisando ir para a igreja. Então nós vamos pensando no que a igreja vai ser bom para mim. Então eu parto em direção, ó, PIB-PU, um bom lugar para pertencer, e é mesmo. Você que está nos ouvindo, você que está de casa, está no trabalho, ó, PIB-PU, um bom lugar para pertencer. Venha ser igreja aqui conosco. No entanto, se partirmos do princípio que eu só vim por uma boa palavra, eu vim por uma boa música, eu vou sair daqui muito bem alimentado, olha, vão cuidar dos meus filhos, vão cuidar de mim, e vai ser muito bacana, eu renovei minhas baterias para o restante da semana. Se você pensar que é só isso, tão somente isso, isso é consumismo religioso. Consumismo religioso. É transformar a igreja em um balcão de prestação de serviço religioso. E olha que eu falei só de coisa boa até agora. Que, por um lado, não tem nada de errado eu escolher e participar de um lugar, de uma instituição religiosa no qual me proporciona isso. Mas se for tão somente isso, eu não passo de um consumidor de Deus. E aí eu vou consumir Deus, e durante a semana, quando eu for descarregando a minha bateria, aí eu volto na igreja que eu preciso recarregá-las. Isso é consumismo religioso. Não tem outro nome. Aí a pergunta é isso que o Evangelho de Cristo quer fazer de mim? É isso que o Evangelho de Cristo quer fazer de mim? Tão somente um consumidor religioso? É bom nós nos perguntarmos isso de vez em quando. Porque talvez nós já tenhamos trabalhado e demais, há décadas nessa igreja. E aí, nós começamos a pensar assim, agora é a hora dos mais novos. Ou eu ainda sou novo, mas ainda está na hora desse pessoal que vai chegar, vai ser treinado, e talvez eles vão estar prontos para servir outras pessoas. E eu já fico mais na retaguarda, e daqui a pouco eu sento no banco, e eu não saio do banco. E aí eu passo de um tremendo servidor, um tremendo servo,
eu passo a esquentar os bancos da igreja, que por sinal é bem confortável. Isso é o que o Evangelho de Cristo quer fazer de mim? Será que é só isso? Será que é somente isso? Se de janeiro até hoje você não dedicou, primeiro, 1h30 por semana, 1h30 por semana, não estou falando por dia não, 1h30 por semana, ou 3 horas, na última quinzena, vamos dizer, de janeiro, no primeiro semestre todo, você não separou 1h30 por semana, ou 3 horas por quinzena, algo de muito errado existe na sua visão de fé cristã. Então analise seu pensamento, analise sua vida, se é que você não se dedicou a ninguém, a servir ninguém, no mínimo 1h30 por semana, ou 3 horas por quinzena, tem ou não tem alguma coisa de errado? Provavelmente tem alguma coisa de errado nesse sentido. Esse homem se chama Albert, ele parece até com Einstein, né? Mas não é não. Albert Schweitzer. Schweitzer, falei certo? Depois que eu aprendi a falar desburocratizar, Albert Schweitzer. Schweitzer. Esse homem é um pastor. Foi um pastor, né? Ele diz essa frase que é muito interessante, né? As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir outros. É claro que se você ouviu falar em Albert Schweitzer, você lembra logo de quê? Do hospital em Realengo, né? Quem ouviu dizer ou já foi no hospital em Realengo, Albert Schweitzer? Que isso, poucas pessoas, hein? Só 6 pessoas ouviu falar? Ninguém mais ouviu falar no Albert Schweitzer? Ah, então, eu falei, ouviu ou foi, né? E aí nós começamos a entender quem foi esse homem, que leva o nome desse hospital. Mas olha a frase dele. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir outros. Esse homem, eu peguei na internet, Wikipedia, né? Nos trouxe a informação, e ele diz assim, lá a informação sobre a vida dele, diz o seguinte: aos 30 anos, gozava de uma posição invejável, trabalhava numa das mais notáveis universidades europeias, tinha uma grande reputação como músico e prestígio como pastor da sua igreja. Talvez você não saiba, mas ele era pastor. Então, até os 30 anos, esse homem ele era professor de universidade muito famosa na Europa, era construtor de órgãos, músico, e já que ele não tinha muita coisa que fazer, ainda era pastor. Aí eu pergunto, será que você, com todos os seus afazeres, será que você não está disponível para servir outras pessoas também? Porque esse homem, ele decidiu, ora, a partir de escolha, mas ele consultou a Deus e entendeu que, ora, está sendo muito pouco o que ele fazia. Então, porém, isto não era o suficiente para uma alma sempre pronta para o serviço. Dirigiu sua atenção para os africanos das colônias francesas, que numa total orfandade de cuidados e assistência médica. Em 1905, iniciou o curso de medicina, um homem com 30 anos, teólogo, professor de universidade, construtor de órgão, músico, ele decidiu fazer medicina. E aí, 6 anos mais tarde, já formado, casou-se e decidiu partir para o Gabão. Ao deparar-se com a falta de recursos iniciais, improvisou um consultório no antigo galinheiro e atendeu seus pacientes, enfrentando obstáculos como o clima hostil e a falta de higiene, o idioma que não entendia.
tratava de mais de 40 doentes por dia e, paralelamente ao serviço médico, ensinava o evangelho com uma linguagem apropriada, dando exemplos tirados da natureza sobre a necessidade de agirem em benefícios ao próximo. É muito isso que os missionários fazem, não é isso? Aproveitam as suas profissões no campo missionário e evangelizam. Com o início da Primeira Grande Guerra Mundial, os Schweizers, da família, foram levados para a França como prisioneiros de guerra. Passaram praticamente todo o período da guerra confinado num campo de concentração. Talvez você, em algum momento da vida, você trabalhou tanto, e aí ninguém reconheceu o seu trabalho. E é bem provável, isso acontece nas igrejas, na sua empresa, e aí talvez muitas pessoas abandonaram o serviço do rei porque não foram reconhecidos, talvez foram esquecidos e muitos deles foram rejeitados. Talvez isso tenha acontecido com você. E não foi diferente com esse homem, que ele, depois de ser largado, entre aspas, o seu ministério, a sua igreja, ter largado sua profissão, um lugar de honra, se dedicado, e aí foi para outro país, para outro continente, trabalhou, e o Senhor permitiu ainda que ele fosse um prisioneiro, ficasse em campo de concentração. Onde estava Deus nesse momento que permitiu que esse homem passasse por tudo isso? No entanto, ao final da guerra, retomado seus trabalhos e ante a visão de um mundo desmoronado, declara: começaremos novamente, devemos dirigir o nosso olhar para a humanidade. Em 1952, Albert Schweitzer recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e lá no Gabão foi inaugurado, ainda ele vivo, o Hospital Albert Schweitzer. Não é privilégio só nosso aqui do Rio de Janeiro, não só do pessoal de Realengo, lá também no Gabão. Um homem extremamente ocupado, que diz uma frase assim: as únicas pessoas realmente felizes são aquelas a quem tem aprendido a servir a outros. Stephen Post diz o seguinte: quando servimos outras pessoas, são ativados neurotransmissores como dopamina e serotonina, produzindo sensações de prazer e combatendo a depressão. Ora, nós temos neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer. É claro que nós conseguimos eles de outros sentidos. Por exemplo, quem aqui gosta de chocolate? Aí, rapidinho, né? Rapidinho todos levantam, né? Quando você morde, e aí quando eu estou falando agora, Neuci, do chocolate, aí já está estimulando a sua mente, e aí quando você morde, o chocolate desce aqui os sensores que tem na sua língua, e aí vão dizer para o teu cérebro assim: Carmelita, era isso que nós estávamos precisando. Agora você, falei até com a voz do pastor Jorge, né? Agora você acertou. Por quê? Dá a sensação de prazer. Derval, dá uma sensação de prazer. Mas isso só é um prazer somente que eu divido comigo. Mas se eu quiser disparar dopamina, serotonina, que sensação de prazer, o médico Stephen, ele diz, quando servimos outras pessoas, isso são ativados em nosso organismo. Isso nós sabemos que combate também a depressão. Nós sabemos que pessoas que começaram a servir outras pessoas, isso foi despertado dentro delas. Substância de neurotransmissores que fizeram tão bem às pessoas. É muito comum, e aí, Eunice, me corrija se eu estiver errado, tá? Nas viagens missionárias, a maioria das vezes, quando você vai para servir, e você não recebe mais do que você dá?
Quem aqui já foi no hospital para visitar um amigo, um irmão, e chegou lá, recebe muito mais do que você foi dar? Quem dá, meus irmãos, são ativados em nós também esses neurotransmissores. E também, eu não estou falando só de ciência, estou falando de fé, estou falando de comunhão. É claro, é muito melhor dar do que receber, mas isso acaba, não é uma barganha, mas nós recebemos muito quando nós nos disponibilizamos a dar. Visitem hospitais e viagens missionárias são um dos exemplos, né? E aí, o texto principal dessa manhã, e nós já vamos encerrar. Primeiro é o livro de Pedro 4, de 8 a 10, diz assim: sobretudo, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Vou repetir: sobretudo, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Não adianta fazer e depois falar, tudo sou eu que faço nessa igreja. Eu fico no multimídia, eu vou para o som, vou para a transmissão, eu abro porta, eu fecho porta, tiro o gato, tiro o cachorro, eu tenho que manobrar o carro, eu tenho que chamar o vizinho, ainda tenho que mandar recado para as células, eu tenho que convidar o... Se for para reclamar, não faz. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A multiforme graça de Cristo. Sobretudo, é claro que tem que falar sobretudo e no contexto do que estava se tratando. É claro que Deus está acima disso tudo. Não me entenda mal. Mas, sobretudo, o que você se propõe a fazer, acima de tudo. Sinceramente. E nós, quando nós lemos essa expressão no verso 8, amem-se sinceramente, não é uma questão de sincericídio, né? Não é tão somente uma questão de sentimento. Sinceramente, nesse contexto, é como se fosse um atleta, que quando ele está dentro por exemplo, um maratonista, ele está diante daquelas dificuldades, ele, numa subida ou numa descida, ele tem que se lançar tudo que ele tem. Já não pode mais guardar aquela reserva de energia. Ele tem que, sinceramente, expor tudo que ele tem. Ame-se com tudo que você tem. Sentimentos e palavras são no campo da subjetividade, ou seja, toda vez que nós lermos isso, subjetividade. E o Richard, eu entendi o que o Vinícius falou. Eu entendi. Ele falou assim, teve um jovem, se teve outro, eu não sei. Eu sei que o Richard teve a apresentação do TCC, foi aprovado, e à noite ele vai dar o testemunho dele. Olha que bênção. Graças a Deus, aleluia. À noite ele vai dar o testemunho. E aí o que acontece? Ele ouve muito na faculdade de psicologia dele, que é subjetividade, o campo da subjetividade. Sabe o que é isso? Eu demorei 6 meses para aprender. Vocês vão aprender em 10 segundos. É o campo das ideias. Subjetividade é o campo das ideias. Então, sentimentos e palavras ficam no campo das ideias. Agora, ações e atitudes têm a ver com o concreto. Tem a ver com ações. Tem a ver com, Renato, serviço. Amem-se uns aos outros tem a ver com atitudes. Tem a ver com serviço. Eu não posso dizer que eu amo se eu não faço nada pelo outro. Então, eu tenho que servir ao outro. Nós estamos aqui também. Lembra que a Lohana, no início do filme, no início do culto, a Lohana, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer? Linda nisso, fala, vim para adorar a Deus. Os irmãos falaram outras frases, estão certíssimos. Mas também nós viemos aqui para servirmos uns aos outros.
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas. No versículo 10 que nós acabamos de ler, cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Quarto aspecto do verso 10, acabamos de ler. O primeiro é, o exercício do seu dom não é uma opção. Caristo, você não recebeu o dom para ter a opção de servir ou não. Isso não é opção. Não é mesmo. Você não tem essa opção. Exercício do seu dom não é uma opção. Guarde isso aí. Não é opção. Quer ver por quê? Vamos dar um exemplo que, ao longo do tempo, olha como foi desfeito alguma coisa em relação à fé cristã, e talvez você, como eu, há algum tempo, e a cada semana eu aprendo me desfazer de algumas religiosidades. Até aprendi a falar religiosidade, Lohana, tá vendo? Ora, a gente vai se desfazendo de algumas coisas que a gente aprendeu de maneira distorcida. A fé cristã não é um departamento. Talvez seja um cantinho. Quer ver como vocês tiverem a oportunidade de entrevistar alguém para uma vaga de emprego, e a Cleide faz isso de forma, não diariamente, né, mas de vez em quando faz isso. Você vai entrevistar alguém e a pessoa começa a se descrever. Quem é você? Fala um pouco sobre você. E a pessoa vai falando, quer ver uma coisa? Ela vai falando sobre a profissão. Começa a falar sobre família, começa a discorrer sobre o casamento. Fala que tem carro, fala de que ela gosta de fazer lazer. E aí, talvez, lá no final, se o entrevistador perguntar, ele fala da religião. Percebeu que o cristianismo, o ser cristão, talvez tenha sido tão somente um departamento? Aquele filme que nós fomos no cinema, que foi a igreja, né? A igreja estivemos lá no cinema. Tem uma parte que aquele homem, aquele ex-atleta, quando ele está no hospital, e entra aquele homem, o protagonista do filme, entra, e ele pergunta, quem é você? O que te define? E ele fala que ele é treinador, ele fala que é pai, ele fala que é um monte de coisa. Na segunda vez que aquele homem que estava internado, ele pergunta assim, ó, o que te define? Depois de muito tempo, ele foi dizer assim, ó, eu também sou cristão. Eu também sou cristão. Talvez fique lá um departamento. Talvez você, se fosse perguntado essa, mas quem é você? Talvez você tenha falado um monte de coisa. E lá no cantinho esteja o ser cristão. No entanto, olha como isso acontece na vida de uma pessoa que tem uma fé muçulmana. Ele tem tudo envolve o ser muçulmano. Tudo envolve isso. É uma grande caixa. Tudo na vida dele é orientado pelo que ele se define, o que ele define ser. Quem é você? Antes dele dizer qualquer coisa, ele fala assim, eu sou muçulmano. Antes de qualquer coisa, e tudo gira em torno daquilo. As suas vestimentas, a maneira como ele se dirige às pessoas, a maneira dele servir pessoas, a maneira dele entender a economia do país dele, a maneira dele entender as pessoas, tudo gira em torno daquilo que ele crê. O judeu ortodoxo, o não messiânico, aquele que não crê que Jesus é o Messias, ele segue. Quem é você? Eu sou judeu. É comerciante. Não, primeiro ele se define como judeu. E aí ele não abre mão. Ora, ele tem uma visão, uma cosmovisão, uma visão do todo, baseado no judaísmo. E aí, Rodrigo, o tempo de dedicação dele é inegociável. O que ele tem para se dedicar à sua fé e aos outros é inegociável. No momento exato, se você estiver andando com um muçulmano ou com um judeu,
Ele pode estar dirigindo, chegou o horário certinho das orações dele, ele encosta o carro. E ele vai forrar seu tapete lá. Eu falei tapete que eu não sei o nome, daqui a pouco se tiver alguém vai falar, falta de respeito. Mas ele vai fazer suas orações. O tempo a dedicação dele com Deus e com os outros é inegociável, é irrevogável. A dedicação. Então ele não tem a religião dele, o que ele acredita, a fé dele como um departamento. Tudo gira em torno daquilo. Por isso que o judeu, ele cuida da barba, ele cuida do cabelo, você olha, ó, judeu. Você já identifica. E por que nós não podemos olhar para uma mulher bonita e dizer assim, ó, ela é cristã? Porque tudo gira em torno da fé dela e também se veste como isso. Porque a gente não pode olhar para um homem também e dizer assim, ó, esse é um cristão. Porque o que define a vida dele é o que ele acredita, ele acaba se vestindo também como aquilo que ele acredita ser. Está vendo como eu posso lidar com isso? Tão somente como um departamento ou toda a minha vida girar em torno daquilo que eu acredito. E aí, servir ao outro, exercer o meu dom, não passa a ser uma opção. Tão somente uma opção de fazer ou não. Eu faço. Eu faço porque isso gera em mim uma relação com Deus de obediência, entre outras coisas, de obediência. Qual o tipo de cristianismo você tem para as gerações futuras? Se as gerações futuras fossem baseadas tão somente naquilo que você faz, ou da maneira que você serve aos outros, como seria o cristianismo daqui a 5 anos? Como será o cristianismo daqui a 5 anos? Quer ver uma coisa? O cristianismo foi varrido na Europa. Foi varrido na Europa. Nos Estados Unidos, são poucos. A estimativa, quer dizer, é que daqui a 50 anos, o cristianismo seja minoria nos Estados Unidos. No mundo inteiro, cresce muito o islamismo. Está crescendo de maneira avassaladora, por causa da dedicação, por causa de como eles enxergam aquilo que ele crê e aquilo como ele se relaciona com o outro. Mas o cristianismo, aquilo que está em nós, se depender de você para gerações futuras, como estarão? Ele pode estar extremamente esquecido. Ou, da maneira que eu vejo o outro, eu posso me dedicar ao outro de maneira tal, que não passa a ser opção e também, o próximo, eu posso ver de maneira diferente como eu exerço o meu dom. O exercício do dom não é um favor, é um privilégio. Caso você considere um favor, pare de fazer o que você está fazendo. É uma sugestão. Se você entende tudo que você faz aqui nessa igreja, é um favor que você faz, eu faço um favor que é diferente, né? Quando você está na sua empresa, você recebe um salário. Você faz isso por salário. Mas se você entender que você vem aqui, monta as cestas básicas, que você limpa de alguma forma o instrumento, aquilo que você usa. Se você faz o tempo que você utiliza para servir o outro aqui é um favor, você tem que parar nesse momento de fazer o que você faz. Agora, se você entender que é um dom, você vai entender que é uma semente que chega em suas mãos, e semente que chega às mãos precisa multiplicar. O dom quer dizer carisma no grego, no Novo Testamento, e é graça. Você recebe um dom de graça. Você sabe que a salvação é um dom. Lembra que nós estamos falando de serviço, mas nós não somos salvos pelas nossas obras. É claro que não. É um dom. Não somos salvos pelo que nós fazemos, mas é pela graça. É pela graça. Carisma, dom é graça. No entanto, existe a graça salvadora, no qual nos alcançou. E também tem a graça dos dons espirituais.
Então, carisma, quando falado em graça, na Bíblia são esses dois tipos de graça. A graça salvadora e a graça dos dons espirituais que você recebeu. E são sementes que chegam em suas mãos. Segundo, o propósito do dom recebido é o serviço aos outros. O propósito de você receber uma graça, um dom espiritual, é tão somente para você servir aos outros. Terceiro, servir aos outros, a partir do dom, é ser mordomo. É ser mordomo. Versículo 10 ainda, administrando fielmente a graça, administrando aquilo que não te pertence. Derval, ele sabe exatamente. Eu falo Derval porque você é um exemplo de mordomo, tá, meu irmão? Mordomo é aquele que cuida daquilo que não lhe pertence e devolve ao dono assim como for solicitado. A igreja não é nossa. A sua família não é sua. Nem os seus filhos são seus. Muito menos dons que nós recebemos. E quando nós recebemos os dons, nós temos que administrar de forma fiel. Daí a ideia de mordomo na Bíblia. É administrar aquilo que não te pertence. E entregar ao verdadeiro dono assim que solicitado. Administrando fielmente a graça que não foi nos dado. Daí vem a ideia das parábolas, né? A parábola dos talentos. Os talentos são dados e alguns agem de forma diferente uma das outras. E tem aquele que recebeu o talento e enterrou. Ó, deixar guardadinho, aqui guardado. E quando o dono vier, eu entrego. O que aconteceu? Um talento enterrado. Você não serve a ninguém. Devolver a semente que você recebeu, devolver o dom que você recebeu da mesma forma, tem alguma coisa estranha com a nossa fé cristã, se nós pensarmos assim. Pense quanto tempo você tem de igreja. Faz pequenos cálculos aí na sua mente. Tem pessoas aqui que têm 50 anos só nessa igreja, tem outras que já têm 10, 5, 1 ano, tem outros que têm meses. Quanto tempo você está aqui? E o que você tem feito com o dom que você recebeu? O que você tem feito com aquilo que você recebeu? Você vai devolver da mesma forma? Isso está intrinsecamente, está totalmente ligado à maneira como você tem servido aos outros. Como você serve aos outros. Não é manter-se no mesmo lugar onde tudo começou, porque assim, se eu cheguei aqui durante um tempo, e esse tempo passou, e eu volto com aquela nostalgia, olha, foi aqui que tudo começou, e eu sou a mesma pessoa que chegou nesse lugar, e eu faço as mesmas coisas, tem ou não tem alguma coisa de errado? Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para quê? Para que saibamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é a nossa. Por isso, não é manter-se no mesmo lugar onde tudo começou. É movimento, é progresso. Eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar, e eu não posso ficar no mesmo lugar onde eu comecei. Olha que Deus, eu oro a Deus, para que Deus te incomode a não parar. Você vai ser convidado ou você vai se prontificar a fazer algo por alguém, para assumir um cargo, para começar a treinar. Eu não quero cargo, não. Eu quero começar a aprender a fazer o que você faz. Isso é ser voluntário. E a gente cresce muito com isso. Quarto e último, não se esqueça da multiplicidade dos dons, ou a multiforme graça de Deus. Não se compare com os outros. Meu irmão, se você se comparar com os outros, é diferente de você ter o outro como inspiração. Eu tenho, até hoje, pastor Sérgio como inspiração da maneira como ele prega.
mas eu não sou pastor Sérgio. E nem os irmãos podem ficar me comparando com ele. Primeiro, que é muito injusto, né? E segundo, que isso não vai dar certo. Nem eu ficar me comparando, olha, o Rafael Caputo, ele é muito fera na transmissão. Poxa, eu não sei falar. Quer ver uma coisa que realmente eu acredito? O Vinícius é um tremendo comunicador. O cara está acostumado com o vídeo, acostumado com o microfone, um comunicador vem aqui, a direção do culto. É outro nível. Pensou que ia falar patamar, né? É outro nível. O cara é comunicador, tal, mas eu não sei comunicar como o Vinícius. Meu amigo, para de se comunicar, pegue como referência, inspiração, mas você tem o seu jeitinho todo especial de servir, com o microfone ou sem o microfone. Não se compare aos outros, porque isso começa a ativar, não os neurotransmissores, né, Richard? Da dopamina nem serotonina, começa a ativar algumas coisas que vão te levando a falar assim, quer saber? Eles são muito melhores do que eu. Eles estão muito assim, então é melhor ficar aqui no cantinho. E aí Deus não começa a trabalhar em você e você não começa a exercer o dom que Deus te deu. E aí fica difícil. Precisamos uns dos outros. De alguma forma, Deus nos fez dependentes uns dos outros. Somos realmente dependentes uns dos outros. Você está disponível para servir outras pessoas? Olha o tema novamente, lá no começo e agora. Você está disponível? Você está disponível para servir outras pessoas? Pense sobre isso. Sabe por quê? Novamente, você vai ser chamado. Se você não for chamado, se disponibilize para que isso aconteça. 4 aspectos que nós falamos. O exercício do seu dom não é uma opção. Segundo, o propósito do dom recebido é um serviço é servir só aos outros. Terceiro, servir aos outros a partir do dom é ser mordomo. E 4, não se esqueça da multiplicidade dos dons. Você tem um dom especial onde eu nunca vou alcançar. Irmão Marcos tem um dom que eu nunca vou alcançar. Ele tem características que eu não tenho. Mas Deus deu dons especiais a ele para ele ir a um local onde eu não consigo chegar. Quer ver uma coisa? Vá e sirva. Seja voluntário. Eu vou pedir que só os motoristas não, aqueles que têm carro. Aqueles que têm carro aqui na igreja, fiquem de pé. Todos que têm carro aqui na igreja, fiquem de pé. Mais alguém? Todos que têm carro. Vinícius, dá uma olhada aí. Por quê? Você está sendo convidado nesse momento a participar de um serviço que vai estar iniciando, que é a carona solidária. Não é só a palavra, o que você tem, você pode servir aos outros. E pela manhã nós vamos falar sobre isso e à noite também. Então você está sendo convidado, pode ficar de pé, Richard. Continua de pé aí. Você está sendo convidado a entrar numa escala de servir ao irmão, aquele que tem dificuldade de chegar aqui à igreja ou dificuldade de ir e voltar da sua casa. Agora eu quero que sente tão somente aqueles que não vão poder compartilhar desse momento. Sente tão somente aqueles que não vão. É assim que a gente consegue ver os voluntários, está vendo? Todos são voluntários. Então o Vinícius, ele vai estar anotando o nome de todos e à noite nós pode sentar agora. Então, todos são voluntários. Vamos montar uma escala. Já pensou se tivermos uma escala com 30 participantes? Já imaginou isso? Isso é só uma amostra das outras coisas que nós vamos convocar você. E outra coisa, olha, eu tive uma ideia. Traga a sua ideia. Olha, eu já servi antes. Tem que servir agora. Olha, eu já tive carro, hoje eu não tenho. Você pode ajudar. E desde já, muito obrigado, tá? O combustível vai sair do bolso dos irmãos, muito obrigado, tá? Vamos servir. Volta o outro, André. Vá e sirva, seja um voluntário. Incomode o irmão. Não está precisando, mas eu quero te abençoar. Vai aquele cara chato, quer ser voluntário? Eu quero.
Olha, eu não quero ter cargo nos próximos 2 anos, mas eu quero aprender como se faz. Se disponibilize. Seja um voluntário de coisas que você sabe e de coisas que você não sabe fazer. Sabe o que é isso? Tem muito a ver com a canção que nós vamos cantar, não é isso? Nós vamos cantar. Somos extremamente dependentes um dos outros. Pode ter certeza. Ninguém pode sair daqui dizendo assim, eu não dependo de ninguém. Somos dependentes um dos outros. Se quisermos ver maravilha, temos que buscar a santificação. A santificação passa pelo processo de ser pessoas melhores. E para ser pessoas melhores, temos que obedecer. Se dissermos que amamos a Deus, temos que obedecê-lo. E não há como obedecê-lo sem eu não ser um cristão servidor. Então vamos servir a Deus servindo aos outros. Vamos cantar? Vamos ficar de pé?